Vamos à informação desta manhã. A extinção da Parque Expo pode custar ao Estado mais de 340 milhões de euros se os ativos da empresa não forem vendidos antes da liquidação do grupo. O Estado terá de assumir os seus custos no orçamento do Estado. A única solução seria vender o património antes da extinção da empresa, uma tarefa complicada em tempos de crise no setor financeiro. Bem fez a ministra Assunção Cristas em não revelar uma possível poupança com o fim da Parque Expo. Fechar a empresa pública pode mesmo aumentar o déficit do Estado e pôr em risco as metas para este ano. Tudo devido ao valor dos ativos do grupo e ao valor negativo dos capitais próprios. Se o Estado fechar simplesmente a Parque Expo, vai ter de contabilizar no déficit o valor de todo o património. Na prática, é como se a administração pública comprasse, por exemplo, o pavilhão Atlântico, o Oceanário e tudo o que está na esfera da empresa. Segundo o relatório e contas do ano passado, os ativos estão avaliados em mais de 261 milhões de euros. A esta conta teria de ser somado o valor dos capitais próprios, que estão negativos em 80 milhões de euros. Assim, fechar imediatamente a empresa custa mais de 341 milhões de euros ao Estado e põe em causa o limite de 5,9% do déficit. A venda posterior de ativos iria entrar como receita de capital. O mesmo será dizer que apenas no futuro é que este valor poderia ser contabilizado como positivo nas contas do país. A solução para evitar este peso para os cofres do Estado seria vender o património antes de fechar a Parque Expo. Uma tarefa que, se não é impossível, é certamente complicada, muito devido ao contexto económico. Mas se fechar vai custar dinheiro ao Estado, deixar o grupo a funcionar não será a melhor opção. A grande dependência das administrações públicas pode também pôr em risco o déficit nacional. O ano passado as contas do Parque Expo até foram positivas, mas se este ano o comportamento for negativo, o Eurostat pode colocar o grupo na contabilidade para o déficit público, tal como aconteceu no ano passado com 3 empresas públicas, o que fez disparar o déficit para cima das metas estipuladas. O Governo decidiu proibir a criação de novas empresas municipais. A decisão, aprovada ontem em Conselho de Ministros, estava prevista no memorando de entendimento com as instituições internacionais. O acordo fechado com o Fundo Monetário Internacional estipulava alterações legislativas por parte do Governo até ao final de junho, com o objetivo de suspender novas entidades públicas ao nível da administração local. No comunicado revelado esta quinta-feira, ao final da tarde, o Governo diz que a decisão visa não só o regime de criação de empresas municipais, intermunicipais e metropolitanas, como também reforça os poderes de monitorização da administração central. Para Miguel Relvas, este é o início de uma revolução tranquila com o objetivo de promover a transparência e o controlo das empresas. A monitorização vai ser mais apertada e passa a ser obrigatório dar ao Governo toda a informação económica ou financeira das empresas, sob pena de retenção das transferências financeiras do Estado. Os presidentes, vereadores e deputados municipais ficam também impedidos de acumular funções remuneradas nas empresas municipais. Segundo dados do Livro Branco, um estudo às empresas municipais encomendado pelo anterior Executivo, existem 408 empresas municipais que empregam 14 mil funcionários. No entanto, a Direção-Geral das Autarquias Locais diz só existirem 281 empresas. O Governo Regional da Madeira lançou novos concursos públicos, mesmo depois de ter admitido um problema de liquidez. O Executivo de Alberto João Jardim autorizou os concursos públicos para uma piscina, um pavilhão desportivo e ainda um centro paroquial. Tudo em vésperas de eleições regionais. A Madeira tem um problema de liquidez e até está pronta a negociar com o Governo Nacional uma solução para a grande dívida que acumulou ao longo dos últimos anos. Mas a própria Missão Internacional deu cartão vermelho à gestão de Alberto João Jardim. Fatores que podiam adivinhar uma maior contenção, mas que ainda assim o Governo Regional ignorou e aprovou vários concursos públicos para obras na Madeira. Um diz respeito à construção de uma piscina numa escola, outro vai adjudicar a construção de um pavilhão para atividades desportivas. Existe ainda a remodelação do Centro Cívico de Boa Ventura e a obra das instalações paroquiais da Igreja de São Roque do Faial. Investimentos que o Governo Regional não revela quanto vão custar aos cofres vazios da Madeira e que mais tarde devem pesar nas contas de todo o país.
A dívida mais que duplicou desde 2005 e no ano passado chegou aos 963 milhões de euros na Madeira. O problema promete ser uma verdadeira dor de cabeça para Pedro Passos Coelho, tanto que a oposição já fala de uma ajuda a Alberto João Jardim para as próximas eleições de dia 9 de outubro. Mas os problemas não vêm apenas das outras bancadas, a fricção dentro da coligação já começou. Paulo Portas foi à Madeira dizer que o governo regional social-democrata fez o mesmo que Sócrates fez em todo o país. Quase metade dos desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional não recebe o subsídio. A Segurança Social diz que o número de inscritos sem receber ronda os 45%. No final do mês de julho, cerca de 238,8 mil desempregados não receberam qualquer subsídio. A Segurança Social afirma que no mês passado a prestação foi paga a 233,3 mil pessoas, 4,5% menos que em igual período do ano anterior. Já o apoio social destinado a aos agregados mais pobres chegou a 52 mil pessoas, registando a maior quebra na ordem dos 52%. Os dados do IFP, juntamente com a Segurança Social, permitem perceber que a cobertura do subsídio de desemprego também caiu, ultrapassando os 44,7% do total, verificado no mês anterior. A consultora Deloitte avaliou a privatização do BPN e agora está também a fazer assessoria ao BIC, o banco que fez a oferta de compra. O processo foi autorizado pelo Estado, que considera não existir conflito de interesses. O administrador do BIC, Jaime Pereira, garantiu que foram tomadas todas as precauções para evitar este conflito. Em particular, os auditores da Deloitte que trabalham com o BPN foram excluídos da equipa que prestou apoio ao BIC. Esta foi a forma encontrada de evitar que o BIC tivesse acesso a informação privilegiada sobre o BPN, o que lhe daria, sem dúvida, vantagem sobre os outros interessados na privatização. Recorde-se que o BIC é o único que está em negociações com o Estado para a compra do BPN, depois de vencer a corrida com o Montepio Geral. O BIC ofereceu 40 milhões de euros pelo BPN. Ben Bernanke fala aos mercados esta tarde. Há muita expectativa em torno de novas medidas de auxílio à economia, mas os analistas alertam para os riscos de uma nova intervenção da Fed. O debate está centrado no novo programa de injeção de liquidez, o chamado Quantitative Easing 3. Muitos investidores esperam que a Fed avance com uma nova compra de ativos para relançar a economia, mas os críticos dizem que mais liquidez no sistema não vai impulsionar a economia. O risco maior está na chamada armadilha de liquidez, a altura em que a política do Banco Central deixa de ter capacidade de influenciar a economia, seja pelas taxas de juro ou pela injeção de liquidez. Para fechar, vamos ver o comportamento das bolsas europeias, a começar pelo índice português. O PSI20 subia há pouco 0,11% para os 6.076 pontos. Em destaque estava o Banif, que disparava quase 7%. Também a EDP Renováveis e a Sonecom seguiam em alta num dia em que os investidores esperam os discursos do Presidente da Reserva Federal norte-americana, mas também de Jean-Claude Trichet. As bolsas europeias seguiam em baixa há momentos. O DAX derrapava mais de 1%. O CAC descia 0,46%, em Espanha o IBEX caía 0,26%, mas o FTSE subia ligeiramente 0,22%. Por mim é tudo, resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana.